Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com você sobre a oração de Jonas. Está escrito exatamente no seu livro, onde relata a sua história. A história de Jonas é uma história conhecida, aquele profeta que foi engolido por um grande peixe. A Bíblia nos conta que ele recebe de Deus um chamado para ir à cidade de Nínive. Nínive os seus habitantes eram terríveis, né? Quando guerreavam, eles guerrearam algumas vezes contra o povo de Deus e eles eram cruéis. Muitos judeus morreram nas mãos daqueles homens. Por isso Jonas não quer ir à cidade, pregar, falar aquilo que Deus havia pedido, para que ele pregasse uma mensagem ali de arrependimento sobre a vida daquela cidade. A história nos diz que ele pega um navio e ele vai exatamente ao contrário. Nínive está aqui, ele vai para cá. Mas no transcorrer da sua viagem, a embarcação onde ele está enfrenta uma grande tempestade. Uma tempestade tão grande que as próprias pessoas daquela embarcação associaram tudo aquilo que estava acontecendo com alguém. Assim, só pode ser por alguém que está aqui dentro. E a história nos diz que eles tiraram sorte, e a sorte foi cair exatamente sobre Jonas. Estava dormindo nesse momento lá no porão do navio, da embarcação. E quando cai sobre eles, aqueles homens lançam Jonas ao mar, e quando ele cai lá no mar, vem um grande peixe e o engole. E a Bíblia diz que ele passa 3 dias dentro daquele peixe, até ele orar a Deus. Na sua oração, ele reconhece a grandeza de Deus, a sua dependência do Senhor, reconhece a sua desobediência e se coloca diante do Senhor para fazer a vontade dele. O verso no capítulo 2, finalzinho da oração de Jonas, no capítulo 2, verso 9, ele diz assim: mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. O verso 10 diz assim: o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Logo quando Jonas termina a sua oração, o Senhor dá ordem àquele peixe vomita Jonas em terra firme. E aí sim ele vai à cidade de Nínive. Ele passa correndo na cidade de Nínive, pregando uma palavra de arrependimento, dizendo que se aquele povo não se arrependesse, a ira de Deus ia cair sobre aquele lugar. Mas, para a surpresa dele, aquele povo se arrepende dos seus pecados. E eles ouvem a mensagem que Deus havia mandado que Jonas pregasse. Incrível, querido. Incrível. Nós entendemos que a oração de Jonas é uma oração que precisa estar na nossa vida. Nós precisamos sempre estar atentos. Nós precisamos sempre nos colocar diante do Senhor, de permitir que o seu Espírito nos examine, para ver se há algo em nós que não o agrade, e principalmente se estamos vivendo aquilo que não é a vontade dele. Ou principalmente estamos não fazendo aquilo que ele tem nos pedido para fazer, ou seja, em desobediência. Querido, que quando orarmos ao Senhor, se há em nós, se há na nossa vida alguma coisa que o Senhor pediu, alguma coisa que o Senhor nos mandou fazer, alguma coisa que o Senhor pediu que deixássemos na nossa vida, alguma posição que precisamos tomar, e não fazemos isso, nós estamos em desobediência. Mas possamos reconhecer isso diante do Criador, diante do nosso Senhor. Pedir perdão a Ele, reconhecer que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita, independente das circunstâncias, obedecê-lo. Fazer-se cumprir na nossa vida aquilo que seja o seu querer.
E com certeza isso vai não só nos abençoar, mas vai abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Talvez pessoas que nós nem tenhamos intimidade, pessoas que não sejam do nosso círculo de amizade, pessoas que nós não conhecemos, como Jonas, e passa por aquela cidade e prega, e aqueles homens se arrependem. Que através da nossa vida, de uma vida disposta a obedecer ao Senhor, vidas possam ser alcançadas pelo grande amor de Jesus como nós fomos. O Senhor nos ajude, querido. No nome de Jesus. Amém.